Boa noite àqueles que estão chegando, logo antes da início. Bom, boa noite a todos. Boa noite àqueles que irão acompanhar aqui ao vivo com a gente e aqueles que vão estar assistindo depois, pois essa conversa ela vai ficar gravada e disponível na página da Escola do Legislativo. Então, boa noite a todos. Em parceria com profissionais da saúde, a Escola do Legislativo Salvador Francelli Sobrinho e CIP, Coletivo de Incentivo à Participação Política, inicia o projeto mensal de campanhas de conscientização sobre doenças e questões de saúde que são relevantes. Nosso objetivo é conscientizar a população, incentivando a prevenção, a discussão e a conscientização. Nesse mês nós iniciamos com a campanha Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. O suicídio é uma das principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo. No entanto, o conhecimento dos fatores de risco e também os sinais de alerta, ele pode auxiliar na sua prevenção. Nós sabemos que esse tema, ele assusta um pouco, né? E nem todo mundo gosta de falar sobre isso. Mas esse é um assunto normal, a gente pede para jogar fora, né, o seu preconceito, pois as doenças da mente, assim como as doenças cardíacas, renais e endócrinas, elas são tratáveis, né? Então a gente pede para conhecer mais ações que estão sendo feitas, no caso pela campanha, através do site oficial do setembroamarelo.com e também pelas redes sociais da Escola do Legislativo. Suicídio e isolamento social, fatores de risco e proteção em meio a uma pandemia é o tema da nossa conversa de hoje com a doutora Marina Simões, que é graduada em Psicologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, possui uma formação complementar em artes cênicas pela Escola de Atores Wolf Maia, clínica analítico comportamental infantil pelo Centro de Ciências do Comportamento e formação internacional em Coaching Express pela Condor Blanco, Associação Internacional de Coaches Profissionais. Dentre os diversos trabalhos na área de psicologia, destacam-se os trabalhos realizados no Centro de Penas e Medidas Alternativas, Mulher, Hospital Infantil Cândido Fontoura, Clínica Escola Mackenzie, APAI Ouro Fino, Prefeitura Municipal de Ouro Fino, Colégio Máximos e Colégio Montesionense. São mais de 8 anos de experiência em psicologia e atualmente eles atendimentos em Ouro Fino, na Euroclin. Então nós vamos chamar a Marina aqui agora. Só um momento que a gente já está conectando.
Estamos tendo uns probleminhas técnicos, mas a gente já está tentando conectar aqui. Olá, Oi, boa noite. boa noite, Marina. Tivemos uns probleminhas técnicos no início, mas deu certo. Acontece, né? Gostaria de agradecer a sua presença. Imagina, eu que agradeço o convite. É um prazer poder falar de um tema extremamente importante, né? Como você disse aí na apresentação, ainda muito cheio de tabus, né? E medos da gente poder tocar sobre isso. Mas é um dos assuntos mais importantes hoje em dia, assim, para a gente poder debater e falar de uma forma, né, mais clara e mais objetiva, mais natural sobre esse índice, né, que tem aumentado tanto, infelizmente. Sim. E a semana passada a gente teve, acredito que foi, só um minutinho que acho que deu uma travadinha aqui. Aqui tá normal. Deu certo, voltou. Semana passada a gente teve a Letícia falando sobre a parte de psiquiatria também. Sim, eu acompanhei. Inclusive, eu tô imitando ela, eu vim de amarelo também, pra gente vestir a camisa mesmo do Setembro Amarelo. Sim. E nesse primeiro momento, gostaria de falar contigo sobre a questão da importância até mesmo dessa campanha nesse momento. Sobre a questão até mesmo da campanha ser desenvolvida através de incentivos também municipais e essa campanha ela ser e ganhar uma comunicação, uma abrangência maior. O áudio Sim. está o áudio está com um pouquinho de retorno. O meu ou o Não. seu? Ah, tá. Acredito que é o seu, talvez por conta do fone. Já vou colocar, só um minuto. Melhorou? Melhorou, gente? Quem está acompanhando, por favor? Bom, acredito que sim, porque para mim também não tá voltando mais. Sim, para mim está mais claro também. Ok. Então a gente iniciar conversando um pouquinho sobre essa importância em si dessa campanha, ela ganhar uma abrangência muito maior do que só em setembro, de ser desenvolvida muito pontualmente somente nesse mês, mas sim no ano todo. O quanto é importante, no caso, esse assunto está sendo debatido nas escolas e né, na comunidade em si, e esse conhecimento, essa informação chegar a toda a população. Então, peço para você falar um pouquinho sobre isso, o que você pensa sobre isso. Você que também já desenvolveu um trabalho até mesmo aqui no município, na nossa região, e conhece mais realmente na prática da profissão em relação às alegrias e tristezas que acabam encontrando por conta até mesmo dessa falta, talvez, ou de comunicação ou até mesmo de incentivo, né?
Eu acredito mais que falta de incentivo, sabe? Eu acho que as pessoas por muito tempo deram menos importância a essa questão, né? É uma questão que que ela deveria ter sempre tido muita importância, né? Porque o suicídio ele acontece e aconteceu sempre. O problema é que a gente tá vendo um aumento enorme de casos. É, retomando, como você disse, a ideia de não manter somente em setembro, né? Até porque nós estamos no final de setembro. Sim. Mas a importância de se falar isso durante o ano todo, o tempo todo, de você observar mais as pessoas. Eu acho que o mundo. Eu já tenho falado isso em alguns vídeos que eu coloco, não são muitos, mas eu coloco, sobre a questão da empatia, né? O mundo está gritando por empatia, então a gente precisa olhar mais para o outro com outro olhar, né? Com um olhar mais de cuidado, não ficar olhando somente para si, para suas dores, para os seus problemas, porque assim, problemas todo mundo tem, a todo momento, a vida é uma eterna caixinha de surpresa, mas às vezes a gente deixa de olhar as pessoas ao nosso redor e às vezes uma ação nossa, ela pode ser uma palavra que você dá, ela pode mudar e deixar com que aquela pessoa não tire a própria vida, né? Em relação às políticas públicas, que foi bem pontuada aí pela Letícia, ela disse que não tem tanta. É, ela não tem tanto conhecimento por ela não morar aqui. Eu digo que é pouco, realmente é pouco incentivado esse tipo de assunto dentro mesmo das escolas, da comunidade. Eu acho que isso colocam-se um pouco de panos quentes em cima, sabe? Eu acho que por ser um assunto muito delicado, as pessoas têm medo de falar, mas a gente precisa falar, né? É falando, é se comunicando que a gente consegue ajudar as pessoas. Então, assim, no meu período de atendimento em saúde pública, né, que foi no CRAS e no CREAS e em todas as UBSs de Ouro Fino. Eu fazia um atendimento em todos os postos, né, de saúde, de todos os bairros, porque quando a gente começou esse trabalho, nem foi justamente nesse sentido, mas para atendimento da população. E quando a gente começou esse trabalho, era focado somente em um lugar. Então a gente acabou conversando com a equipe de saúde da prefeitura e eu propus a eles que eu achava interessante que todos os postos tivessem pelo menos um dia de atendimento. Porque às vezes a pessoa não pode se deslocar, ela está com algum problema. Então, se a gente consegue atender em vários lugares, você tem muito mais, as pessoas têm muito mais acesso, né, à ajuda de saúde mental, que ainda a gente luta muito para poder perder esse preconceito, né, que as pessoas têm em cuidar da sua saúde mental, porque sem ela a gente não faz praticamente nada, né? E enfim, nesse meu trabalho na prefeitura, nos postos, a gente percebe que quando a gente abre o leque para atendimento, a procura é gigante, tá? Então, assim, quando eu comecei a atender em vários pontos da cidade, a gente tinha muita procura, muita gente precisando, muita gente procurando. Então, o serviço ele tá ali, as pessoas vinham procurar. E chegavam casos de todas as, né, de todos os tipos. E suicídio, bastante. Depois eu tive que sair da prefeitura e hoje eu acredito que a atual situação, posso estar enganada, mas assim, não tem mais esse acesso a todos os postos, né, as UBSs.
Então, isso diminuiu. O que eu percebo muito, por exemplo, é pessoas me procurando no consultório, né, no particular, dizendo que não conseguem acesso ao atendimento de psicologia, estou dizendo da minha área, né, não só da psiquiatria, acho que é um profissional só que tem, é muito pouco, porque eu acho que tanto para o profissional quanto para a população isso é desgastante, né? Porque um médico para uma população, tudo bem, que é uma população pequena, mas que precisa. E então eu vejo muita gente me procurando no particular por não conseguir, pessoas muitas vezes que não têm realmente condições de arcar com um acompanhamento, né, psicológico, porque é uma coisa que depois eu quero esclarecer, a gente precisa ter um tempo, é um processo. Então as pessoas, tem muita gente que às vezes não tem essa condição e alegam que foram procurar o auxílio, né, municipal e que não conseguem, que não tem vaga. E isso me deixa muito triste, porque é claro que a gente não nega atendimento em nenhum momento, mas eu acho que isso precisa ser mais levado em conta, né, da política pública e da cidade, para a gente levantar essa questão de que é necessário não só os médicos, mas também os profissionais da área de saúde, né? Que tem muito pouco para muita gente. Não sei se eu falei demais. Não, imagina. A gente estava conversando muito sobre isso também, junto com Letícia, sobre o pensar essas políticas públicas e até mesmo pensar esse processo contínuo, né? Realmente de uma campanha, de pensar possíveis até mesmo projetos, ações, através até mesmo da CIP, que é um coletivo de incentivo à participação política, onde a gente discute a questão até mesmo da parte política de cidadania, mas também pensando em projetos de leis e pensando sobre a questão da política pública. E nós percebemos que existe um lugar muito delicado e que ele necessita de cuidado, tanto aqui em Ouro Fino quanto na nossa região, mas que é também um Sim, diagnóstico praticamente de todo um Brasil todo, né? Que acaba sendo, por um lado também, sim. acredito eu, nessa questão, que a gente consegue perceber também pela tua fala, que tanto na psiquiatria, mas também na psicologia, ainda existem esses preconceitos, existe esse receio de realmente procurar realmente um profissional que possa, no caso, estar te auxiliando, estar te ajudando em relação a isso, muitas vezes por conta desse tabu e talvez, acredito, posso estar enganado, mas de uma falsa, por um lado, informação desse lugar que tipo, não, eu não tô louco, eu não preciso de ajuda, eu não preciso É de isso. acompanhamento, eu não preciso de terapia. Realmente, isso é uma coisa que, que a gente escuta quase que diariamente, né? E é triste porque é aquela coisa, né? Problemas a gente tem, mas a gente vai, por exemplo, para terapia para a gente conseguir resolvê-los, né? Então, para a gente conseguir solucionar. Então, não quer, é um tabu de muito tempo, é um preconceito de muito tempo já enraizado de que quem precisa de psicoterapia e de psiquiatria, mais ainda, como a Letícia disse, não, eu sou totalmente resistente porque eu não sou louco, porque eu não tenho problema necessário para isso. Mas assim, a gente precisa procurar ajuda, né? Não é, tem que quebrar esse tabu, esse preconceito. Eu acho que se a gente conseguisse investir muito mais em saúde mental, eu digo de nós todos, eu como profissional, você, da população toda, das pessoas todas, se a gente conseguisse pensar mais de uma maneira consciente de que a nossa mente ela comanda tudo, né? Na gente, então e que a gente vai ter sofrimentos, a gente vai ter momentos difíceis, a gente vai ter e que assim, se existe, né, essas profissões, por que não procurar ajuda, né? Por exemplo, eu sou totalmente contra medicamento, eu não posso, senão eu vou ficar viciado. Uma coisa que a Letícia pontuou também, que eu achei muito importante. E realmente, às vezes a pessoa até aceita ir para a terapia,
Mas quando a gente toca no assunto de que, olha, é necessário, eu preciso te encaminhar para um médico, para um psiquiatra, que nesse momento talvez seja necessário, porque sempre a gente fala que é um casamento feliz, né? Da psiquiatria com a psicologia. Então eu tento explicar muitas vezes. O medicamento é a mesma coisa. Você está com uma dor de cabeça, você vai tomar um remédio para dor de cabeça. Você tem algum problema assim, assim assado, você vai se medicar para isso. Então, se tem alguma coisa que você precisa tentar melhorar na sua saúde mental, é totalmente necessário buscar ajuda, né? E não vai te viciar o medicamento, ele é um tratamento, como qualquer um outro. Sim. E até mesmo falando sobre essa questão de até mesmo de atendimento, dessa procura, tem algumas perguntas que nós recebemos, Sim, e daí eu vou acabar fazendo essas perguntas durante a nossa conversa para a gente também fazer um desenvolvimento dela. E uma pergunta tá até, ótimo. e uma pergunta até que foi colocada é sobre a questão até mesmo dos atendimentos online. Em relação, por Sim. exemplo, se as terapias online elas devem continuar e se elas podem substituir as presenciais nesse momento de isolamento, que acaba abrindo uma possibilidade desse atendimento online, mas se isso ela pode acabar substituindo as presenciais ou existe um, um lugar onde as duas podem agora andar lado a lado também, né? Bom, com a pandemia, isso criou mais foco, né? Na verdade, vamos ser bem realistas. A gente vive num mundo bem virtual, né? Em que as tecnologias elas estão tomando conta cada vez mais, né? Tanto as redes sociais como as maneiras de se comunicar. Então, eu acho que seria um pouco de hipocrisia, né? Da nossa parte dizer que não pode existir um atendimento online. Claro que pode. Eu acho que isso ajudou muita gente durante o período de isolamento. Eu mesma fiz os atendimentos online, continuo disponível para os atendimentos online. Ele é feito da mesma maneira, com a mesma seriedade. A gente só não vai estar, né, no contato aí físico, mas ele surte o efeito da mesma maneira, né? Então eu acho sim super importante. Aí vai de pessoa para pessoa. Agora que a gente está flexibilizando um pouco mais, de quererem retornar para o atendimento presencial ou continuar com online. Tem gente que se adaptou muito ao online e prefere. Então vai de pessoa para pessoa. Quanto a parte profissional, para mim, eu acredito que é a mesma coisa. É, não consigo diferenciar o que eu estou te ajudando aqui pela, né, presencialmente ou por outro tipo de plataforma, né? Por esses atendimentos online que são também muito importantes. Eu acho que deve ser levado mais em conta, sim. Porque às vezes, por exemplo, você quer o atendimento, por exemplo, com a doutora Letícia, né? Que mora em São Paulo. Sim. E nós temos uma carência muito grande aqui de psiquiatras. Então, por exemplo, a demanda ela é grande. E a Letícia, nesse momento de pandemia, ela não está conseguindo vir atender presencial. E aí as pessoas às vezes, mas será que é a mesma coisa? Gente, é a mesma coisa, você só não vai estar com a pessoa. É claro que, né, às vezes tem muita gente que diz que tem diferença quando chega no consultório e fala, mas é diferente porque eu queria estar aqui. Então, existem diferentes maneiras de pensar sobre, mas as duas maneiras elas são importantes e elas surtem efeitos do mesmo jeito. Ótimo. Realmente, eu vejo também que, por um lado, a forma do atendimento online, ela pode até possibilitar pessoas que tenham algum tipo de receio de procurar um consultório, de ir até um consultório, eu posso entrar em contato talvez com você e ter o atendimento normalmente, sem esse medo de exposição que acaba Sim, tendo.
Então, eu vejo também que pode ser e já está sendo, né, como você mesmo disse, uma possibilidade muito grande, até mesmo nesse momento que a gente está, De facilitar, né? que está cada vez mais tecnológico e É, até a facilidade que eu exatamente. tenho também de ter acesso a vários profissionais, independente da distância, né, que cada um está. E Sim. daí, uma segunda pergunta é em relação que como o isolamento, no caso social, nesse momento que a gente está passando, ele pode influenciar o número de suicídios nesse momento de isolamento. Se realmente teve um aumento, se você sentiu isso através até mesmo das consultas, das conversas com outros profissionais, e como nós podemos ajudar nesse momento, né? A gente tem conversado Sim. sobre isso muito, né, desse lugar um pouco simples, mas como a gente pode ajudar nesse momento também de isolamento social e se realmente está sendo e está tendo, né, um aumento de casos. Bom, infelizmente a gente, quer dizer, eu na minha prática, né, e conversando com outros colegas, infelizmente teve um aumento sim. Primeiro, eu parto da questão de que nós, seres humanos, nós somos seres que precisamos de contato, de convívio, né? Então, viver isolado, cada um repercute de uma maneira, mas a maioria das pessoas, elas têm medo da solidão. A solidão é algo que assusta muito, a solidão é algo que te faz pensar em coisas que talvez você não tenha pensado. Aquela coisa de você se sentir sozinho e não ter a quem recorrer. Então, a gente, por exemplo, nesse momento de isolamento, tá aí as redes sociais, os atendimentos online, as maneiras que a gente tem de se comunicar com as pessoas, de você não se sentir tão sozinho, né? Muita gente teve que realmente se restringir mais, de ficar realmente muito sozinho, então dentro de apartamentos, de casas, sem contato. E isso tem um impacto muito grande mesmo no emocional, no psicológico de todo mundo, né? Então não é de algumas pessoas. Todo mundo, de alguma maneira, sofreu um impacto desse isolamento. E se tratando de aumento de casos, é um pouco assustador, assim, em dizer. As pessoas não sabem lidar com elas mesmas, sabe? E aí a gente entra de novo na importância do se conhecer, sabe? Do procurar ajuda, do você, como posso dizer, de você se conhecer mais, se gostar mais, entender qual é a tua importância nesse mundo, né? Porque talvez nesse momento em que você se encontra sozinho, você pense que você não tem valor. E aí as questões que estão ocultas, elas vêm à tona. Então, realmente, assim, nesse tempo, só que veio de 3 semanas para cá, eu tive mais de 4 casos de tentativas efetivas de suicídio, né? Então não foi só uma ideação suicida, não foi só uma vontade de tirar a própria vida, foram realmente tentativas. A pessoa chegou ao momento de tirar a própria vida. E é uma coisa que eu trato muito com essas pessoas, né, que procuram ajuda depois do susto, ou pessoas que, quando a gente está no momento do processo, né, da psicoterapia, e é colocado esse ponto sobre a vontade, né, de tirar a própria vida, eu entro muito em questão com os pacientes, no sentido de que você quer tirar realmente a sua própria vida? Ou você quer tirar algo que você não consegue entender? Então, assim, geralmente as pessoas julgam muito, né? Quem tira a própria vida, quem, né, comete o suicídio.
E eu acho isso, assim, isso me deixa realmente muito indignada, porque realmente eu volto naquela questão da falta de empatia. Porque você não sabe até onde estava a dor do outro que levou ele a tirar a própria vida, né? Então, assim, para a pessoa chegar nesse momento, é um sofrimento muito grande. Então, a pessoa ela não quer tirar a própria vida, ela quer tirar aquela dor gigante dentro dela que ela não consegue controlar. Então, assim, eu acho importante realmente nesse momento de isolamento, que a gente às vezes não está tendo tanto contato como a gente tinha com as pessoas, de entrar em contato de outras maneiras. Manda uma mensagem, como é que você tá? O WhatsApp, né, tá aí, todo mundo tem praticamente acesso. Como é que você tá? Tá tudo bem? Faz uma chamada de vídeo, vê como é que tá a pessoa. Às vezes a pessoa fica muito quieta, começa a prestar atenção. Nossa, aquela pessoa falava muito comigo, agora não tá. Em grupos mesmo de WhatsApp, né, que tem um monte aí. Às vezes a pessoa estava super ativa, falando, e agora ficou em silêncio. O que será? Você manda uma mensagem no privado, se você não quiser expor a pessoa no grupo, né? Como é que você tá? Tô percebendo você mais quieta. Então, assim, eu acho que são detalhes que podem ser desenvolvidos, um pouco mais de cuidado com o outro e consigo também, né? Então, essa questão tanto do isolamento, de você ter essa questão de você ter que lidar com você mesmo e com as suas próprias questões e aquelas questões ocultas que vêm à tona, como você também não perder o contato com as pessoas ao seu redor, mesmo não podendo vê-las fisicamente. Não sei se eu consegui responder um Sim, pouco. sim, com certeza. E utilizar desse benefício que a gente tem acabando sendo, tipo, como você mesmo pontuou, não é todo mundo que tem um acesso, né, em si, mas Sim, grande maioria, grande parte tem esse acesso e como a gente consegue utilizar de uma ferramenta que está a todo momento ali na nossa mão, tanto para entrar em contato com alguém, né, e realmente ser esse abraço mesmo distanciado, ser esse lugar é super de importante, afeto. né? E, Você manda às vezes uma figurinha, alguma coisa que a pessoa pense, olha, tem alguém que lembra de mim, né? sim, Uma mensagem pronta, olha, escutei isso e lembrei de você. As pessoas gostam de ser lembradas, de se sentirem importantes, né? Um oi, ele sim, pode mudar muita coisa. É igual você estava falando, não é todo mundo que tem acesso. Não é. Mas a grande maioria hoje em dia tem sim acesso, né? Tem muita gente que infelizmente, as pessoas que ainda não têm, mas a grande maioria tem sim acesso, né? Essas questões de WhatsApp. E outra coisa que com a chegada do WhatsApp, as pessoas esqueceram de se falar, né? Então a gente só escreve. verdade. E às vezes no ato de escrever você não está conseguindo demonstrar aquilo mesmo. Por exemplo, um oi. Eu te mando oi. Você não sabe com que intenção eu quis te dar aquele oi, né? Se é um Exatamente. oi ou é um oi, né? Uma maneira mais carinhosa. Então, fica na interpretação de quem está lendo. E eu acho importante isso, né? As pessoas ligarem. Poxa, o telefone tá aí para isso. Há quanto tempo o telefone existe, né? Então, assim, sair um pouco também dessa só de comunicar por escrito. É importante a comunicação escrita, ela já ajuda muito. Mas liga para a pessoa, escuta a voz dela, né? Como é que você tá? Isso é muito. As pessoas estão esquecendo Sim. de dessa comunicação mais ativa, né? Sim, porque vai depender muito também de como eu vou estar no momento que eu vou receber aquela mensagem. Então, às vezes, se eu recebo realmente Exatamente. uma mensagem de texto, eu posso estar talvez super mal-humorado, vou ler aquilo de uma forma completamente mal-humorada, vou retribuir de uma forma grosseira e a pessoa estava sendo a pessoa mais simpática do mundo. Então, realmente, tipo, a gente Exatamente. utilizar melhor as É, ferramentas que nós temos também, né, de tecnologia. é, exatamente isso. Porque fica muito nas entrelinhas, né? Isso mesmo como você disse. Às vezes eu não estou num dia bom,
Aí eu recebo alguma coisa por escrito que seja, sei lá, uma piada. Eu não estou num dia bom para escutar aquilo. Então eu vou devolver de uma forma diferente para a pessoa, de forma, sei lá, um pouco de forma que não seja legal e a pessoa não vai entender, e aí fica aquela falha de comunicação, e às vezes, eu acho que a falha de comunicação, né, a falha da gente se falar mais, né, acabam confundindo muitas coisas e gerando muitos conflitos que poderiam ser evitados, né? Sim, isso é. E concordo plenamente com essa questão mesmo de. E acaba não percebendo, mas disso mesmo, né? De utilizar essas ferramentas e realmente, tipo, ligar em vez de mandar só uma mensagem. Né? Sim, Que se for um áudio, já consegue te colocar melhor a intenção é, do que a própria frase, com o próprio texto. É bem interessante isso. exatamente. É, E uma outra pergunta que a gente recebeu foi sobre a questão, até mesmo, por exemplo, de quais são esses sinais, no caso, você acaba trazendo isso agora com um pouco da tua fala, que vem essa questão tipo de quais são os sinais quando crianças e também, no caso, jovens, que é a hora, no caso, de buscar realmente uma ajuda psicológica profissional. Quais são bom, esses vamos lá. primeiros sinais, né, que você acaba percebendo, até mesmo de crianças ou jovens, e que você fala, tipo, não, realmente vamos procurar uma profissional que possa nos orientar em relação a isso. Sim. No comportamento, assim, é uma pergunta bem complexa e eu acho também um pouco complexa de poder, talvez, explicar de uma maneira que fique mais clara. Mas é porque o comportamento humano, né, ele se diferencia o tempo todo. Então, não existem sinais específicos. É claro que a gente consegue pontuar alguns sinais que são mais gritantes, né? Então, por exemplo, a criança, os pais têm que estar, ou e as pessoas que estão ao redor dessa criança, têm que ficar mais atentos, por exemplo, nossa, essa criança mudou completamente é, a maneira de agir. Tá agindo de uma maneira diferente, tá chorando demais, tá agindo de forma mais agressiva, tá se isolando, não querendo brincar, perdeu o apetite. Tem inúmeros fatores que são importantes para iniciar uma procura, né? Uma ajuda. Sei lá, tem várias coisas, por exemplo, nas crianças que às vezes os pais levam como frescura ou como, ai, tá fazendo muita birra e não presta atenção em pequenos detalhes que podem ajudar aí no comportamento dessas crianças. E muitas vezes eu gosto muito de pontuar isso, que muitas vezes e a maioria das vezes quando a gente se trata de crianças, tá? Que minha especialidade é em crianças e adolescentes, apesar de atender adulto e amar atender adulto, mas a maioria das crianças que chegam pra gente, isso é muito legal dar um alerta para os pais. A maioria das crianças que chegam para atendimento, elas mudam comportamento, elas alteram algumas formas de agir, muitas vezes não por problemas delas, por problemas do ambiente, do convívio familiar, daquilo que a criança está convivendo, seja na escola, dentro de casa, em outros lugares em que ela convive. Então, isso é muito importante. Eu, às vezes, puxo muito as orelhas dos pais, porque se eles não colaboram com a gente no tratamento, no processo de psicoterapia, você não vê mudança no comportamento da criança. Então, eles chegam, por exemplo, com uma queixa X sobre aquela criança. Então, primeiro, por exemplo, vou explicar. Quando é com criança em menor de idade, a gente faz toda. Primeira sessão, a gente precisa sempre de uma anamnese, de uma coleta de história de vidas, dos responsáveis. Para depois a gente dar o início à avaliação das crianças. Então, a queixa vem, nunca das crianças, a queixa vem
dos responsáveis, dos pais. E ao longo da avaliação, às vezes a queixa vem X e a criança demonstra Y. Aí você leva isso para os pais, olha só, você me trouxe isso e eu observei aquilo. Você já parou para prestar atenção sobre isso? Então, assim, é muito importante a gente estar atento a esses comportamentos, como é o convívio, o que essa criança escuta, né? O que os adultos podem poupar para essa criança não escutar, para ela não ver, porque os adultos eles têm que ter consciência de que a criança ela precisa ser criança, ela precisa viver como uma criança, né? Então não adianta a gente criar mini adultos. Isso tem acontecido muito e depois eles se tornam adolescentes e adultos realmente um pouco mais frustrados, porque eles não conseguiram desenvolver mesmo a fase mais importante, né, da infância. Então é um alerta para os pais, prestem atenção no que vocês falam, prestem atenção no de como vocês agem, casais, não fique brigando na frente das crianças, a criança é muito esperta, né? Tem gente que fala, a criança não presta atenção, não, criança presta atenção em tudo, e a criança tem muita questão da fantasia, né? Então, às vezes, um falar alto do pai com a mãe, na cabeça da criança já vira toda uma história que altera realmente o comportamento dela. Então, eu fico muito brava às vezes com os pais. Eu falo, olha só, desculpa, o problema não é justamente com seu filho. O problema dele a gente consegue resolver rápido. O problema é o que ele está vivendo dentro de casa, ou dentro do ambiente escolar, ou onde ele está convivendo. Então, assim, presta atenção, fica de olho, modifica. Então, na terapia, na psicoterapia infantil, se a participação dos responsáveis ela não for efetiva, você não vai ver mudança. Porque ajudar uma criança não é tão difícil. Vou ser muito sincera. A gente consegue, se tratando da análise do comportamento, que é a linha de tratamento que eu sigo com as crianças, a gente pega o comportamento problema, que é a queixa. E logo depois a gente precisa entender o que aconteceu, né, os antecedentes e as consequências desse comportamento. Visto isso, a gente vai conseguindo moldar e tentar entender o porquê que aquilo tem sido a pauta de um comportamento problema. Então a gente devolve para os pais. E os pais precisam aplicar essas mudanças em casa. Porque com a gente, comigo, eles vão passar 50 minutos a 1 hora. O resto do tempo não é comigo. Sim. Então, se os pais não colaborarem, não funciona. Aí eles vão dizer assim, a psicoterapia não mudou em nada. Tá, mas você mudou alguma coisa? Continua. Ok, então não vai mudar mesmo, desculpa. Então as crianças, elas dão inúmeros sinais. Então a gente, tanto como agora falando dos adolescentes, dos jovens, que fica às vezes um pouco mais claro, né? Os jovens, o período de transição, né, da infância para a adolescência, ela é bem marcada, ela é bem caracterizada por alguns comportamentos. Só que alguns eles se tornam mais patológicos, né? Então é a hora de você perceber e dizer, não é um aborrecente. Ele está realmente pedindo ajuda, mas ele não consegue dizer. Às vezes uma rebeldia sem causa, às vezes um isolamento muito forte, só quero ficar dentro do quarto e não quero falar com ninguém. É interessante você prestar atenção e conversar com esse jovem. Mas quando eu digo conversar com esse jovem, você falar na linguagem dele. Não adianta, por exemplo, meu atendimento com os jovens, eu adoro atender, se eu não entrar no mundo deles e eu não conseguir falar na mesma linguagem que eles, eu não consigo tirar nada deles.
Então não adianta chegar de uma maneira extremamente formal e dizer isso, que dizer aquilo, que nananã. Ele vai ficar mais de saco cheio, desculpa o termo, mas assim, e não vai querer te ouvir. Porque ele já tá cheio de coisas na cabeça dele, é muita mudança, é mudança de corpo, é mudança hormonal, é mudança, é muita coisa para assimilar. É quando entram as questões de relacionamentos, né? De começar a gostar e as grandes decepções amorosas maiores, né? Da adolescência, dos jovens, que são casos muito frequentes dos adolescentes se queixarem e viverem um sofrimento extremamente intenso. Né? A escutar o que ele tem para dizer, o porquê que ele está assim. Então, assim, todo mundo dá sinais. As crianças, os adolescentes. Então, se a gente julgar menos e tentar escutar mais e dialogar mais, eu acho que você consegue entender mais o ambiente em que está sendo desenvolvido e falar isso para eu não consigo. Acho que eu me excedi, né? Eu empolgo para falar dessas Não, questões. imagina, vamos conversando e vamos trocando, sem problema algum. Você tá me ouvindo? Que deu uma falhadinha um pouco no seu áudio. Tá ouvindo normal? Eu percebi mesmo que falhou. Tô te escutando normal. Tô te escutando Ok. normal. Você tá me E, escutando? sim, voltou normal. Tá, tá. E, o que você fala sobre a questão, a influência do ambiente, sim, que a gente acaba vivendo, em relação até mesmo, por exemplo, esse ambiente tanto em relação a micro, que é o dentro de casa em si, e também o macro em relação em si, tipo, A a sociedade. sociedade que nós fazemos parte também, a comunidade que Uhum. nós estamos inseridos também nela, e o quanto isso realmente influencia muito tudo isso. E daí vem uma pergunta que vem falar sobre a questão até mesmo do bullying, né? Que acaba sendo Sim. um tema muito em alta nesses últimos anos, e daí muitas pessoas acabam falando assim, nossa, eu lá atrás há muito tempo eu não sabia. É, então, o quanto a questão do bullying em si, ela contribui para essa ideação muitas vezes suicida. Se existe essa ligação, sabe? Se existe essa contribuição do bullying para chegar a uma ideação suicida. Claro, existe muito, né? É a questão do bullying, né? Como você disse, às vezes a gente viveu essa questão, a gente já sofreu bullying, já fez, praticou bullying, mas Uhum. ele não existia, né? Ele não era rotulado, ele não tinha essa importância, era tudo brincadeira. Passam do limite, elas causam realmente impacto. Então, realmente, claro, é muito. Tem muita ligação, né? Do estar sofrendo bullying, isso em qualquer idade, tá? Desde das crianças até os adolescentes, adultos, idosos, enfim. Qualquer pessoa que sofra bullying e não consegue pedir ajuda, não consegue sair dessa problemática, ela realmente pode levar a pensamentos de que, né, eu estou sendo tão maltratado, tão ridicularizado muitas vezes, e por que eu estou aqui, né? O que eu estou fazendo? Eu estou sendo um peso? Ou, eu não quero mais, eu tenho... Realmente é um dos fatores bem pontuais aí para as ideações suicidas. E que é uma outra questão também que é importante que fique claro, que o bullying ele não acontece somente fora de casa. Sim. Ele acontece dentro de casa. Às vezes com apelidos que não são absorvidos da melhor maneira, mas que você acaba aceitando e acreditando que aquilo é você, e que isso gera questões, né, emocionais e psicológicas importantes. Como em escolas que a gente vê, eu trabalhei em escola, isso é muito claro.
Tem muito mesmo, tem aumentado bastante. Não sei se tem aumentado bastante ou se de um tempo para cá a gente tem dado mais importância em por se tratar de bullying, né? Não se tratar mais só de brincadeirinha, né? De um assunto que é sério, que é super importante ser falado nas escolas, pelo menos na escola que eu trabalhava, na última, no Colégio Monticionense, um colégio maravilhoso, por sinal, em que eles davam total abertura para nós, tanto os professores, para nós psicólogos, né, da equipe. Eu gostava muito de montar projetos com eles, então a gente fazia muitos projetos com todas as idades, falando de bullying, como da prevenção ao suicídio. A gente fez um trabalho muito legal, depois até posso disponibilizar se a escola autorizar, para a gente poder também desenvolver em escolas aqui em Ouro Fino. Estou disponível para isso, se necessário, né, nas escolas públicas. E foi um trabalho muito importante em que a gente conseguiu resgatar dos adolescentes questões extremamente difíceis de serem faladas, e quando eles se sentiram totalmente acolhidos, eles conseguiram falar sobre questões deles. Então foi um trabalho muito legal. Então é muito importante mesmo ficar ligado nessa questão do bullying, que ele causa total impacto sobre a vida emocional e que pode sim, muitas vezes, levar à ideação suicida. Sim, falando até mesmo desse ambiente, né, que muitas vezes o bullying acaba ocorrendo dentro de casa também. Uma coisa Sim. que eu percebo muito também em relação a esse ambiente casa é o quanto também, muitas vezes, assim, conversando com amigos, o quanto existe também a questão de uma cobrança relacionada à questão de projeção. De uma projeção, por exemplo, dos pais em relação ao filho, a O que filha. eles querem que o filho seja, O que né? eles querem que o filho seja. Tipo, não, você tem que ser isso, nós imaginamos isso para você, e se você sair 1 milímetro daquilo e ser realmente você, quem você parece que tudo cai, e daí o peso é da pessoa que está saindo da linha, da pessoa que não está dentro daquilo que foi planejado e foi projetado, sabe, por uma outra pessoa, né? Isso é muito importante, né? Porque a projeção ela acontece em todos os momentos, né? Entre as relações pessoais. Porque isso, dentro de casa, isso é muito evidente, né? Sim. Porque, por exemplo, os pais, quando eles estão ali criando o filho, eles têm que pensar que o filho ele tem a própria identidade, ele tem que desenvolver a própria personalidade dele. Que sim, ele tem que escutar os pais, né? Não pode sair por aí, a educação ela é muito importante. As regras, elas são muito importantes. As rotinas. Criança necessita de regra, é necessário falar não. Não, você não pode, colocar limites. Mas também é muito importante a gente entender que cada um, e por isso que o mundo, digamos, a gente vive, o mundo é esse mistério, porque não tem uma pessoa igual a outra. Então não adianta eu ou o pai e a mãe, eles, eu quero que minha filha seja assim, assim, assado, meu filho faça isso, e o filho não quer. E aí ele vai confrontar e ele vai ser rotulado, ele vai ser sacrificado muitas vezes, né? Porque você não é um filho bom, você é ingrato, olha tudo que a gente faz por você, e no mínimo que a gente esperava era isso, e você não consegue dar retorno. Isso gera um impacto gigantesco, né, nas pessoas, em qualquer um. Né? A gente mesmo na vida adulta, por exemplo, de pessoas chegarem e falar para você, olha, você não está desenvolvendo o trabalho que você tinha que estar no auge da sua profissão, em tais idades, por exemplo, é muito comum a gente escutar, até porque eu estou nessa faixa aí dos 30 e poucos,
Então, de escutar de amigos, de pessoas que estão chegando, por exemplo, nos 30 e tem aquela crise dos 30, sabe? Putz, eu imaginei a minha vida com 30 totalmente diferente do que eu estou vivendo. Então, tudo aquilo que foi projetado pela própria pessoa e por outras pessoas em cima daquela pessoa, né, de expectativas, né? Meu filho, né, com tal idade vai estar extremamente bem sucedido e vai ter isso, e vai ter todas as respostas que a gente precisa. E aí, os próprios familiares, muitas vezes, fazem com que a pessoa se frustre, né? Porque, nossa, você está com tal idade, você ainda não fez isso, você não conquistou aquilo, você não, né? Aquelas coisas da sociedade também, que a gente vê muito, né? Dos rótulos. Nossa, você não se estruturou em termos de construir família, como que você está na sua profissão. Então, isso em todas as idades, com as crianças mesmo. Por exemplo, uma menina que não gosta de fazer aquilo que a mãe quer. Porque você está errada, porque não pode. Então, a projeção, ela precisa ser muito bem pensada, porque aquilo que a gente projeta, muitas vezes, é aquilo que a gente não consegue resolver consigo mesmo, né? Então, por exemplo, eu quero que meu filho seja algo que eu queria ser e não consegui. Sim. Então, se ele não for daquela maneira, aceite a maneira dele. Conversa com ele. Conta que você deseja isso para ele, porque você também desejou isso muito para você e que você vê nisso uma maneira dele ser muito feliz. Mas não dizer que ele é errado porque pensa diferente. Né? E isso em todos os momentos, tanto nas crianças, nos adolescentes, nos adultos, né? Essa coisa que tem acontecido bastante com os jovens adultos, né? Essa coisa de você se sentir não realizado totalmente. Então, eu não tô, eu tô com tal idade e eu não consegui atingir tudo que eu sonhei. Mas a vida é assim mesmo, né? Se fosse fácil viver realmente, se a gente pudesse realmente planejar dia a dia tudo de uma maneira muito controlada e muito atingindo cada vez mais progresso e sucesso, não sei como seria, é um pouco hipotético, né? Uma coisa meio que a gente não consegue. Porque assim, a cada dia você tem uma nova resposta, a cada dia você tem surpresas boas, ruins. Então, não adianta você dizer, olha, com tal idade eu vou estar assim, assim, assado. E aí, se você fixa o seu pensamento naquilo, quando você chega e você não construiu, sua vida levou caminhos, né, escolhas diferentes, você se frustra. Isso tem gerado muita depressão em jovens adultos, né? Que acabaram de se formar. Nossa, e agora já era para eu estar com o emprego dos sonhos, era para eu poder já estar construindo minha família, era para eu estar casando, era para eu estar isso. É uma cobrança que às vezes as pessoas fazem de si mesma, né? Então, assim, calma, cada um tem seu tempo e as coisas não acontecem como a gente quer realmente. Então, tem que prestar atenção nessa projeção que eu faço e que os outros fazem de mim. Para não se frustrar. Muito. E entra muito também no que você traz falando sobre a questão do autoconhecimento, né? Porque a partir do momento que você realmente você se conhece, você tem um pensamento em relação daquilo que você deseja ser, você entende também como é o teu funcionamento em relação, tipo, ok, talvez eu faça essa projeção também dentro dos meus relacionamentos, dentro da relação que eu tenho com amigos, da relação que eu tenho até mesmo com um namorado, e daí se você acaba, com o tempo, você acaba se conhecendo também. Você acaba passando por experiências que vão te colocando algumas questões que você fala, tá, tenho uma nova chance agora, já aprendi em relação ali, então o quanto também esse autoconhecimento, ele acaba ajudando, né, nesse lugar até mesmo de quando chegam com uma projeção muito grande em cima de você, você fala, olha, essa projeção é só sua, eu não tenho responsabilidade em relação a ela, e realmente poder ter esse diálogo, né?
poder É, conversar e em todas as relações, de uma relação amorosa à relação familiar ali, é, em todos os exatamente. aspectos, né? Relação amorosa, eu acabei esquecendo de falar, mas acredito que sejam os maiores, né? É muito mais claro você ver projeções, né? Errôneas em relacionamentos amorosos, porque não existe pessoa perfeita para você se relacionar. Todo mundo vai ter algo diferente, não é? É como se as pessoas às vezes se frustram porque eu não tô namorando eu mesma, né? Sim, Então, assim, a pessoa tem que ser como eu penso, como eu ajo, mas será que você também está agindo de acordo com aquela pessoa também quer que você age? Então, eu sempre falo que eu acho muito importante para carregar isso para a vida, para todo mundo. Você saber quais são os seus limites, né? Como você disse, por exemplo, se alguém chega e te projeta algo, te joga algo muito pesado, calma aí. Meu limite, ele tá aqui. Você vem até aqui. Para cá, não. Aqui sou eu comigo mesmo, entende? Então, assim, o autoconhecimento ele é muito importante para você não aceitar falsas projeções, que são dos outros. Em relacionamentos amorosos, isso acontece o tempo todo, né? Porque, olha, nossa, a pessoa hoje não me deu carinho. Você deu. Ai, a pessoa tá agindo assim, 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 assado. Calma aí, você espera que ela seja assim? Ou você aceita essa pessoa? Está se relacionando com a outra pessoa? Ou você está relacionando com uma imagem, com uma ideia de uma pessoa que você criou na tua cabeça? E isso acontece muito, né? Eu me apaixono pela ideia que eu criei de você, não pelo que você é. E aí, com o tempo, você vai convivendo e você vai se frustrando, os relacionamentos vão acabando, porque você não é capaz de entender que o outro é diferente de você e que se relacionar tem problemas e tem momentos muito, muito bons. Então, eu não posso projetar e jogar no outro aquilo que é meu. E muitas vezes as brigas, grandes brigas, né? Porque você né, fez o relacionamento acabar, porque você não deu atenção, porque você. Calma aí, eu fiz a minha parte também ou eu tô só julgando, né? Eu tô só projetando algo que também é uma falha minha. Então, você levou essa questão de relacionamentos amorosos, eu tinha acabado esquecendo de falar. Tanto em relações de amizade também, né? Você vai ter amigos de todos os jeitos. Então, é muito fácil você gostar das qualidades. Eu tenho que gostar da pessoa do jeito que ela é. Eu aceito ela como meu amigo, ele sendo do jeito que ele é, com todos os defeitos e coisas que eu tolero ou não tolero. Eu quero que essa pessoa seja minha amiga. Então eu não tenho que julgar, não tenho que projetar, não tenho que fazer com que essa pessoa ela mude por mim. As pessoas elas só mudam quando elas querem, quando elas veem necessidade de mudança. Fora isso, é tudo questão de você opinar demais na vida dos outros quando eles não vão mudar, né? E isso acontece em todos os lugares, dentro de casa, nos relacionamentos de amorosos, de amizade, profissional, em meio profissional, né? Nossa, o meu chefe é não sei o quê. Ele age de uma. Será que se você fosse chefe, você agiria também da mesma maneira? Então é importante essa coisa que você disse, né? Essa questão do autoconhecimento. Você conhecer de verdade as suas fragilidades, os seus pontos fracos, os seus pontos positivos, saber delimitar, colocar o seu limite. A pessoa ela não pode te afogar, entendeu? A pessoa ela não pode invadir aquilo que é seu. Então, pessoas que não têm barreira, não têm limite, elas são muito expostas a qualquer um entrar e destruir a vida delas. E aí a gente entra, inclusive, na questão de novo, que é nossa live, que é de suicídio, onde as pessoas são invadidas por questões que não são delas.
E elas começam a pensar o quê? A minha vida não vale a pena. Só que elas não olham para a própria vida delas, né? Sim. É muito isso. E sobre a gente recebeu até uma pergunta falando sobre a questão de frustrações, né? Que como lidar com elas, com essas frustrações que são geradas pelo impacto, no caso do coronavírus nesse momento, né? Porque a maioria das vezes, grande parte, né, estava com o planejamento do ano todo sobre meu ano vai ser isso, aquilo, vou conseguir fazer isso e se veem trancadas dentro de casa, dentro de um isolamento social, ou tendo que modificar completamente aquilo que você estava pensando que seria, né, essa projeção que você estava fazendo, e como realmente conseguir lidar com tudo isso, né? Esse impacto que Sim. acaba tendo, no caso, o coronavírus nesse momento nosso de isolamento também social, né? Sim, é aquela coisa que a gente estava falando agora há pouco, que eu falei sobre a gente planejar uma vida e criar uma expectativa Sim, muito pontuada. Mas é claro que sem planejamento, sem objetivos de vida, sem sonhos, a gente não vive, correto? Então é óbvio que esse ano de 2020, ele começou, como todos os anos, com muitos planos e projetos, porque esse ano vai ser o ano da minha formatura, porque esse ano vai ser o ano em que eu vou conquistar isso, eu vou começar um mestrado, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer viagens, eu tenho isso, eu tenho aquilo, é o ano do meu casamento, quantos casamentos tiveram, né, que as sim, pessoas se frustram pra caramba, então assim, primeiramente eu acho errado a gente dizer que estamos todos no mesmo barco, é, não então, estamos. Estamos cada um vivendo as frustrações daquilo que a gente planejou. Então, assim, não é o mesmo barco. Cada um é atingido de diferentes maneiras por essa paralisação, né? Você não pode ser mais forte, é o invisível que está controlando tudo e que está gerando esse problema. Então, não adianta você ser o mais poderoso do mundo, que você também tem que se cuidar, né? Ninguém como a gente pode dizer, ninguém está imune a essa questão do coronavírus, né? Então, precisam dos cuidados e as frustrações, como você disse, elas são inevitáveis. Como lidar? Não pensar que todo mundo está no mesmo barco, mas pensar que seus planos eles podem sim serem realizados em um outro momento. A gente precisa nesse momento, assim, uma dica que eu dou, eu acho que é você pensar em tudo que você planejou e não desistir daquilo que você planejou. Que nesse momento não está sendo possível. Não porque você é um fracassado, mas porque não está podendo ser realizado, né? Não é então um problema seu, não é uma coisa que você. É claro que frustra, porque, poxa, a gente queria estar vivendo um monte de coisa diferente, né? A gente queria estar realizando várias coisas. E realmente, com o coronavírus, isso está sendo impedido. Muita coisa mudou, né? Os planos, as maneiras como a gente diz, um novo jeito, né? De se viver. Ainda questiono um pouco isso, porque continuamos seres humanos. Eu acredito que assim, a gente poderia muito sair melhor dessa pandemia, mas tem muita gente que ainda não conseguiu desenvolver vias de fato, assim, uma mudança legal, né? Volto de novo, o mundo grita e eu grito mais ainda sobre empatia. O mundo precisa disso, né? Então, você olhar tanto as suas frustrações quanto as dos outros. Poxa, tem muita gente sofrendo. Então, eu acho que acredito que assim, se você conversar com 1 milhão de pessoas e falar assim, você em algum momento não teve alguma frustração por conta da pandemia e do coronavírus? Eu acho muito difícil alguém dizer que
a vida continua tudo normal e que não sofreu nenhuma frustração. Então, acho que a questão é ter paciência, é pensar que não são coisas extremamente que estão no nosso controle, mas não deixar de sonhar, não deixar de planejar. Escreve. Então, esse era meu plano de 2020. Em 2021, se Deus quiser, tudo vai estar melhor, eu vou conseguir colocar em ação. Então, assim, não joga fora teu sonho, não joga fora teu plano. Eu não pude realizar agora, mas eu posso realizar depois. Então, eu acho que é uma maneira da gente se confortar mais, né? Pensar que nem tudo está perdido, que um dia você vai poder realizar aquilo que você planejou para esse ano, né? Em que tudo isso veio de uma maneira em que ninguém esperava. Sim. E daí depois a gente entra em questões também, outras questões que eu prefiro não comentar, que não são do meu conhecimento, para poder falar mais sobre o que gerou, né? Como tudo isso começou e por que dessa essa pandemia toda, enfim. A gente está falando aqui de questões psicológicas e que realmente eu acredito que todo mundo tenha um pouquinho, sim, sofrido o impacto e frustrações dos planos e projetos não concluídos, paralisados. Sim, é muito esse lugar também do recalculando rota, né? Tipo, eu estou recalculando. Exatamente. Tipo, eu estou recalculando minha rota, mas é isso, eu quero tal coisa, eu estou planejando tal coisa. Ok, eu estou apenas recalculando minha rota, mas eu ainda vou atingir aquilo. Eu vou chegar onde eu quero. Talvez num próximo ano, talvez. E daí você percebe, talvez por esse recalcular a rota, que talvez não era nem aquilo. E como isso é mutável, né? Como vai modificando também, né? Tudo isso. Uhum. E como você fala sobre a questão de, tipo, realmente a gente não está dentro do mesmo barco, concordo plenamente, porque existe a questão até mesmo porque existem privilégios completamente diferentes. A gente tem que reconhecer os nossos Claro que privilégios. sim. Porque tem pessoas que não afetou em si, por um lado, a vida delas, em relação a que elas tiveram que continuar da mesma forma. Tipo, tem pessoas que tiveram o Sim. privilégio de conseguir parar, de estar dentro de isolamento, de ainda estar seguindo com o isolamento, realmente, o distanciamento social. Tem pessoas que não estão dando a mínima para nada e estão aí, tipo, como se nada tivesse ocorrido e não tem nem um pouco de empatia em relação ao outro. Mas é realmente de todo mundo foi afetado de alguma maneira, né? E como pensar sobre essa questão que para mim vem como você disse, para mim vem esse lugar do recalculando rota também, né? Daquilo tipo, não, calma, eu só estou virando um pouquinho aqui, mas logo eu chego nesse lugar que eu tanto quero, que eu tanto desejo ou que eu planejo também, né? Em relação a isso. O áudio tá retornando, não tá legal. Vê se melhorou agora. Talvez pode ser conexão. Pode ser. Bom, melhorou? Eu tô te ouvindo normal. É para mim que tá ruim. Bom, melhorou? Tá me escutando? Eu tô te escutando, normal. Tá. É que o meu tá voltando. É o meu que tá voltando. Deixa eu ver se eu tô tô conectado normal aqui no microfone. É. Você consegue me ouvir? Consegue me compreender? Consigo, só que eu falo e o meu retorna. No início o meu tava desse jeito também. Agora a gente É, trocou, parece. não sei o que aconteceu. Eu não sou muito boa desses. Consigo. Tá me ouvindo? Não tá conseguindo me ouvir? Não. Quer dizer, na verdade, agora acho que melhorou. Vamos tentar. Ok, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá.
é essa tecnologia que estamos aprendendo a lidar com ela também, né? Exatamente. A entender tudo isso. E a gente está chegando quase aí no final, nesse período que a gente colocou, de praticamente ali uma hora e meia dessa nossa conversa. E tem uma pergunta que a gente pode até mesmo depois encaminhar para uma área que, através tipo, também da sua formação complementar, da minha também, que é voltado muito à questão das artes, do teatro, tudo isso. E uma pergunta anterior só que vem é quais são os tipos, no caso, possíveis de terapia? Ah, No- eu vou responder, é porque tá voltando realmente os áudios, mas eu já escutei a sua pergunta, vou responder. É claro, tem diversos tipos de terapia. A gente falando dessa nossa, né, dessa nossa profissão, né, eu não digo nem que é complementar, eu digo que a minha, ela é minha profissão tanto quanto psicóloga. Então, as artes, elas são muitas vezes um refúgio, né, para a gente poder se libertar de questões emocionais. E eu, eu acho que a gente precisa se apegar naquilo que é importante para si. Tem gente que não consegue, acha que dentro das artes você não vai conseguir. E aí, dentro de um tratamento, seria melhor. Mas eu acho que tem diversas formas. Inclusive, a gente tem a arte terapia, né? sim, Que ela é totalmente eficaz. Enfim, não sei se deu para entender um pouco sobre essa pergunta. sim, deu para entender, sim. E o quanto a gente conversando um pouco até mesmo antes, falando sobre a questão da arte em si, o quanto eu penso, por um lado também, que ela acaba sendo, de uma forma, é, até mesmo de se autoconhecer através dela, né? Eu falo isso voltado muito à questão do próprio do teatro em si, o quanto o teatro em si Sim, me ajudou a me autoconhecer, a conseguir até mesmo me posicionar em relação ao mundo que a gente vive e o quanto ele me ajudou a ir além de barreiras que me colocaram até mesmo, sabe? De até mesmo tipo de conseguir ultrapassar coisas que eu falo que tipo, nossa, que bom que eu me coloquei à disposição, né, no caso desse ofício e o quanto ele pode me ajudar e quanto ele pode ajudar também, no caso, outras pessoas a se conhecerem, né? E o quanto também a questão da arte terapia em relação a ela enquanto esse dispositivo também terapêutico, né, em relação à saúde mental, o quanto as artes ela acaba sendo necessária, ainda mais nesse momento, por exemplo, de pandemia. Estamos todos praticamente vendo séries, filmes e milhares de coisas, todas voltadas em relação às artes, né? O teatro acabou indo para um lado da questão do online e o quanto isso é fundamental também, e a gente acaba percebendo talvez isso num momento como esse, onde isolados dentro de casa a gente acaba indo para esse momento, né? E a gente acaba indo de frente com toda essa produção artística que existe, tanto no nosso país como em outros também. E o quanto talvez é a questão de projetos voltados em relação à comunidade, voltados a isso, em relação tipo projetos artísticos e que acaba ligando também a questão de arte terapia podem ser também possibilidades até mesmo para pequenos municípios, comunidades, como isso pode ser desenvolvido, né? Isso é um pensamento, no caso meu, em relação à questão de artes em si, né? E principalmente do teatro. sim.
Eu sou suspeita a dizer sobre as artes, sobre o teatro, eu sempre levanto a bandeira. Eu acho que às vezes isso é levado como algo artificial, né? Algo que ai, não tem tanta importância. Mas se a gente for pensar o que seria do mundo, por exemplo, nessa pandemia, sem filmes, sem séries, sem coisas assim. Nós que trabalhamos nessa área, a gente ficou prejudicado, né? Porque a gente teve que recalcular a rota. Mas assim, eu acho super importante, eu acho que a arte liberta, a arte ela te deixa com menos preconceituosos, então acho super importante, né, se implantar isso na sociedade, nas escolas e incentivar as pessoas a procurarem mais isso. Eu sou bem suspeita a dizer isso, porque Somos. eu acho que a arte ela sempre me fez muito bem, né? E já vi muitas pessoas que, claro, nem seguiram, mas por terem feito, terem tido esse convívio e dizerem, nossa, isso ajudou muito na minha vida, né? Então, é um pouco do meu posicionamento sobre essas suas questões também. Sim, Marina. E eu gostaria de agradecer imensamente por essa parceria, de você ter aceitado, de ter vindo falar com mesmo a gente se atrapalhando mesmo com o online às vezes, é conexão que cai, microfone que não funciona às vezes, mas agradecer mesmo de coração. E é isso, a gente pensar enquanto, por exemplo, ourofinenses, enquanto está em Ouro Fino, pensar essa questão de políticas públicas, pensar a questão de projetos enquanto artistas também, o quanto a gente pode ajudar esse nosso município, essa nossa região, enquanto profissionais também, você também dentro da psicologia. Então agradeço imensamente por essa troca e espero que a gente possa, né, desenvolver outros projetos ainda, que a gente possa falar mais ainda sobre a questão do Setembro Amarelo, falar mais ainda sobre a prevenção do suicídio, de desenvolver trabalhos dentro das escolas, de uma forma através até mesmo das próprias artes, através do teatro. Sim, super importante. E é isso, gostaria de agradecer mesmo imensamente essa nossa conversa de hoje. Eu que agradeço o convite, foi muito importante a primeira vez que eu faço uma live, então eu já esperava, né? Já não tinha expectativa de perfeição, de que não iria ter problemas técnicos, mas eu agradeço bastante. Eu acho que a gente precisa mesmo dar continuidade, a gente não parar por aqui, não ficar só nessa conversa. A gente poder fazer projetos tanto na saúde mental quanto nas artes. A gente tem muito talento desperdiçado aqui em Ouro Fino. Falando de Ouro Fino, temos uma professora de teatro muito capacitada, que é a Adriana Penac, Sim, que pelo menos foi com quem eu aprendi eu também. o teatro e aprendi a amar tudo isso, né? E eu acredito que ela está tendo muito pouco incentivo. O teatro, pelo menos na nossa época, ele estava super em ascensão e ele foi recaindo um pouco. Então vamos tentar Sim, voltar com isso, eu acho super importante. E assim, eu estou super disponível para a gente poder realizar inúmeros projetos. Estou disponível às pessoas da sociedade que precisam de ajuda e que muitas vezes, às vezes, não tem com quem falar. Me manda, eu tenho uma página no Instagram, que é Papo de Psico, Marina Simões. Então, pode me mandar mensagem, eu vou conversar, eu vou ajudar. E não precisa
Não precisa ser uma consulta, pode ser uma simples conversa. Então, vamos fazer sim projetos com escolas assim que voltarem. Vamos estar junto aí nesse processo. A gente continuar isso com a Letícia, com outros profissionais. Vamos agregar a Adriana aqui junto com a gente também. Sim, muito. E eu agradeço a oportunidade de estar colocando o meu posicionamento, um pouquinho do que eu sei, né? Eu sei que ainda tenho muito que aprender. E é isso, agradeço bastante. Nós que E agradecemos. vamos continuar. Sim, nós que agradecemos. Agradeço em nome da Escola do Legislativo e também da CIP, do Coletivo de Incentivo à Participação Política, a sua participação e a participação de todos aqui também. A gente deixa essa live, no caso, também disponível na página do Legislativo, porque muitas das vezes as pessoas não conseguem estar naquele momento, mas elas acessam muito depois. A gente teve, por exemplo, igual na live que a gente realizou na semana passada, depois ela teve mais de 3 mil visualizações de pessoas que foram procurando e foram tendo esse acesso. Então, a gente vai deixar disponível, vai deixar gravado a live também na página do Legislativo. Então, compartilhem. E é isso. Uma boa noite para todo mundo. Obrigada. Que está com a gente até Deixa agora. eu te perguntar. Sim. As perguntas que as pessoas fizeram, elas ficam também gravadas ou não? Ficam. Elas ficam gravadas. E o que eu pensei também é que, por exemplo, todas essas perguntas que nós somos, que nos mandaram, depois eu vou disponibilizar tanto para você quanto para a Letícia também, e a gente verificar uma forma que a gente consegue talvez responder essas perguntas de uma forma é a minha questão. mais objetiva, e a gente depois disponibiliza isso através de um post mesmo, com as perguntas, e as pessoas conseguem ter esse acesso também. Sim, porque às vezes, nesse momento em que a gente está conversando, não dá tempo de ver o que as pessoas estão falando e poder responder, né? Sim. Então, como eu nunca tinha feito live, eu não sabia se os comentários também ficariam gravados. Não, mas eles ficam gravados sim. Mas aí a gente está pensando... Para a gente dar essa atenção e responder. E depois responder também. Sim. Eu acho isso importante. E agradecer as pessoas também que acompanharam, que tiraram aí seu tempo da gente poder ter essa conversa. Sim. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite. Beijo. Para todo mundo, para você. Tchau.